Cerca de 45,8 milhões de pessoas em todo o mundo estão sujeitas a alguma forma de escravidão moderna. A estimativa é do relatório Índice de Escravidão Global 2016 da Fundação Walk Free. Ainda segundo o relatório, o Brasil tem hoje quase 170 mil pessoas submetidas a esse tipo de escravidão. O trabalho escravo nunca foi considerado justo, mas já foi considerado legal. E quando legal, o ser humano era caracterizado como propriedade de outro ser humano. A partir do momento que o trabalho passou a ser considerado ilegal, e no Brasil foi em 1888, ninguém mais poderia ser propriedade de outro. Mas infelizmente ainda acontece de exploradores tirarem as condições de humanidade das pessoas. Sabe o que é escravidão moderna? Não, escravidão é antiga, moderna não sei não. A gente vê nos noticiários, né? Por exemplo, bolivianos, pessoas que vêm de outros países que são escravizadas de alguma forma aqui. As pessoas que vivem trabalhando e só ficam por conta disso. O que dá para entender e que sempre se ouve falar, no caso é mais quando há essa exploração voltada para crianças, menores de idade, essas coisas, né? Abusar dos direitos dos trabalhadores. Realmente é muito sério hoje em dia acontecer esse tipo de situação. É considerado escravo moderno quando os direitos reconhecidos pela Constituição daquele cidadão são violados. Ele passa a ser tratado como propriedade, como um mero insumo. O escravo moderno é vítima de um sistema econômico. Ele está inserido em uma situação onde todos querem baratear a mão de obra a ponto daquele cidadão perder a dignidade. Entre as formas de escravidão estão o tráfico de pessoas, o trabalho infantil, a exploração sexual, o recrutamento de pessoas para conflitos armados e o trabalho forçado em condições degradantes, com extensas jornadas sobre coerção, violência, ameaça ou dívida fraudulenta. E para conversar com a gente sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o professor de Direito do IBMEC, Emílio de Oliveira e Silva. Professor, obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Eu que agradeço, é um prazer. Professor, eu queria abrir a nossa discussão perguntando a que a gente pode atribuir, né, a escravidão moderna, porque a gente vê que acontece no mundo inteiro e que esses números eles são realmente altos. Sim, a escravidão ela acompanha a história da humanidade. Nós temos na Grécia Antiga Aristóteles tentando justificar a escravidão para a sociedade do seu tempo. Na Idade Média, isso não foi diferente. Na modernidade, nós temos os tráficos negreiros, né? A comercialização de escravos, sobretudo provindos da África do Sul. Hoje, aliás, antigamente, na antiguidade, se cunhou um conceito clássico de escravidão relacionado à privação de liberdade daquele indivíduo. Aquele sujeito tem esvaziado a sua personalidade, a sua autonomia e passa a atender os desejos e vontades exclusivas do seu senhor. Atualmente, esse conceito não tem cabimento. Esse conceito foi sofisticado e passou de uma definição meramente exploratória, de uma definição meramente privativa de liberdade para uma noção de exploração do trabalhador. Então, o Código Penal criminaliza essa conduta, definindo que para a redução da pessoa a uma condição análoga de escravo, basta que o sujeito submeta aquele indivíduo a trabalhos forçados, a jornadas de trabalho exaustivas, ou então prive de uma certa forma o trabalhador em razão de uma dívida contraída com seu empregador ou preposto. Então, professor, eu vendo você falar essa definição e essa evolução da questão da exploração, trabalho, a gente fala, né, trabalho em forma similar à escravidão antiga, né, que não permite a dignidade. Então, eu estava vendo um recente documentário de 2014, muito interessante, chama Humano.
E ele visitou e entrevistou pessoas de 60 países diferentes e, a partir de questões ligadas aos anseios, à própria condição humana, eu assistindo esse documentário fiquei assustadíssimo com a globalização dessas situações de exploração, né, de forma desumana dos trabalhadores. Então não é um problema específico do nosso país. Como é que você acha que isso é assim? Você colocou que isso acompanha a história da humanidade, mas nós não estamos encontrando uma maneira de isso ser erradicado? Isso é uma demonstração de que a nossa cultura está chegando a um esgotamento? O problema é global, né? Só para se ter a dimensão, o Parlamento Europeu, no final do ano passado, soltou uma nota divulgando que essa é a terceira atividade mais lucrativa do mundo e que anualmente fatura em torno de 117 bilhões de euros, o que é maior do que muitos países em desenvolvimento. Portanto, o primeiro ponto, é uma atividade muito lucrativa. Segundo ponto, muitas vezes as pessoas não têm a noção da dimensão do problema que está espalhado por todo o planeta. Neste momento, cerca de quase 50 milhões de pessoas no mundo estão reduzidas a uma situação análoga à de escravo, seja por meio de trabalhos forçados ou para exploração sexual, enfim. E uma situação que acaba provocando esse cenário quase que invisível é a falta de conhecimento e conscientização da sociedade. Quer dizer, nós investimos muito pouco em uma educação crítica e autocrítica, humanitária, com valores. Agora, nós temos, para além dessa percepção, organismos nacionais e internacionais que estão atentos ou deveriam estar a essas realidades. Isso significa que isso não está acontecendo? Que nós não, ou seja, essas estratégias de dominação do trabalhador e redução à condição de escravo é maior do que a nossa capacidade, enquanto sociedade, de fiscalizar? Veja, o enfrentamento ao tráfico de seres humanos é um problema muito complexo e, como eu disse aqui, de escala global. Não resolve o problema apenas um país tomar medidas que combatam este delito e o seu país vizinho permitir que pessoas migrem para lá para serem exploradas. Diante disso, nós temos convenções internacionais que estipulam diretrizes e obrigam os países signatários, dentre eles o Brasil, a promover o combate, a prevenção e assistência à vítima destes delitos. O crime de tráfico de pessoas é um crime transnacional, né? Então, pessoas de países de origem, geralmente países muito pobres, onde há uma segregação social muito grande, uma exclusão social, países que estão passando por uma crise migratória, onde há muita violência, tendem aquelas pessoas a sair daquele lugar, ainda que isso implique a sua exploração nos países de origem. Isso acaba sendo aproveitado por oportunistas que veem aquela oportunidade para ganhar dinheiro à custa do sofrimento alheio. Agora, me parece que há você colocava da situação de ser muito lucrativa, né? Nós estamos quase globalizando uma forma de pensar, uma mentalidade econômica, né, neoliberal, onde o que dá sentido à vida é você acumular, se enriquecer, aumentar sua margem de lucros. Por exemplo, em nosso país o governo, por exemplo, faz todo ano uma lista das empresas ou de pessoas que, de lista suja, né, que lançaram mão desse recurso para a exploração de trabalhadores. Mas eu vi recentemente reportagens de pessoas que não querem deixar que essas listas sejam publicadas para que as pessoas conheçam e fiscalizem enquanto sociedade. Há um exemplo emblemático deste fato. Atualmente, tramita no Congresso Nacional projeto de lei que teve origem no Senado, projeto de lei 432 de 2013, que tenta modificar
o conceito de trabalho escravo no Brasil. O conceito de trabalho escravo que o Código Penal adotou é um conceito que já foi elogiado pela Organização Internacional do Trabalho, inclusive tido como referência mundial para o combate a esse tipo de atividade. E o que pretende o projeto de lei no Senado? É extirpar parte dessa definição de trabalho que hoje significa submeter alguém a trabalhos forçados, a jornadas exaustivas ou degradantes de trabalho e ainda impedir a sua locomoção em razão da contração de uma dívida. O projeto de lei pretende eliminar a situação característica do trabalho degradante e das jornadas exaustivas. Portanto, eu teria para a caracterização do trabalho forçado, do trabalho escravo, apenas os trabalhos forçados e a privação da liberdade daquele indivíduo, o que é um problema muito grave, daí a gente já pode deduzir os interesses. A Constituição estabelece que toda propriedade, seja urbana ou rural, em que for verificada a prática de trabalho escravo, essa propriedade será expropriada. É uma pena, uma sanção constitucional em razão dessa prática ilícita. Eu esvaziando o conceito de trabalho, restam para mim apenas duas situações, que é o trabalho forçado e a privação de liberdade do trabalhador, o que nos remete àquele conceito clássico de escravidão relacionado à privação de liberdade da vítima, o que não é adequado de acordo com o nosso Estado Democrático de Direito, porque a escravidão contemporânea, ela dispensa grilhões. Então, é muito interessante o que você está falando, porque isso tem tudo a ver com essas tendências que nós vamos percebendo no atual cenário. Por exemplo, uma reforma trabalhista que coloca acima do legislado o que for acordado. Como é que pode, por exemplo, o trabalhador fazer um acordo junto ao capital, onde é aquele que detém o poder do capital e que vai pagar o seu salário? Ou seja, são forças desiguais, né? Quer dizer, há diversos mecanismos modernos de maquiar ou esconder a exploração do trabalhador, não é verdade? Pois é, eu cito um caso que, no meu entender, ele dá a dimensão dessas reformas que estão querendo fazer, que de fato algumas são necessárias, né? Não da forma que estão querendo implementar, sem discussão com a sociedade. Mas, por exemplo, a gente tem a dimensão do que é essa reforma trabalhista quando percebe que se autoriza a gestante a praticar trabalhos insalubres, né? Isso é algo muito emblemático do que está por trás disso. E quem são os legisladores que estão por trás disso? Por exemplo, o projeto de lei 432 tem como relator o senador Romero Jucá, que é um dos campeões de investigação no Supremo Tribunal. Gente, infelizmente eu vou ter que dar uma pausa na nossa conversa. A gente continua no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com Novos Tempos e no programa de hoje estamos conversando sobre escravidão moderna, quando uma pessoa controla a outra de tal forma que retire dela a sua liberdade individual com a intenção de explorá-la. E a nossa equipe foi conhecer a clínica de trabalho escravo e tráfico de pessoas aqui em Belo Horizonte. Vamos ver agora o trabalho desenvolvido por eles. Um problema social invisível. Hoje, o trabalho escravo contemporâneo atinge 161 mil trabalhadores brasileiros, principalmente aqueles que vivem nas regiões rurais do país. As formas mais comuns de escravidão moderna entre as mulheres estão ligadas aos casamentos forçados, às tarefas domésticas e à prostituição. Já no caso dos homens, destaca-se os serviços em barcos da indústria de pesca. E para auxiliar as pessoas que são vítimas desses abusos, desde 2014, a Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG surgiu como um mecanismo jurídico gratuito de ação contra esse problema. A clínica, ela faz um trabalho, calcado no tripé da Universidade Pública, que é pesquisa, extensão e ensino, pensando em prestar para elas uma assistência completa,
não só jurídica, mas também que auxilie essas pessoas a conseguirem sair efetivamente dessa situação e não retornarem a ela. Qualquer pessoa que tenha conhecimento, que às vezes pela internet mesmo, pode vir até nós, e a gente tem parcerias com o Ministério do Trabalho e Emprego, com o Ministério Público. A gente pede para a pessoa contar o caso dela, saber o que aconteceu, e a gente vê se encaixa nas hipóteses de trabalho escravo ou tráfico de pessoas. Quando não é, a gente encaminha para outros órgãos que fazem trabalho semelhante ao nosso, mas que trabalham com outras matérias. E quando é, a gente costuma entrar com a ação, ver qual que é a demanda do cliente, o que ele quer realmente, para a gente ver qual que é o instrumento jurídico mais adequado. A ideia que a gente tem da escravidão ainda está muito relacionada com aquela escravidão de século XVIII, final do século XIX, de algemas, né, de amarras, de punições físicas. E hoje a gente já tem uma estrutura de trabalho escravo completamente diferente. Né? A gente tem outros conceitos que hoje fazem a pessoa se inserir nessa relação de escravidão. E nem todo mundo tem conhecimento disso. A gente compra nossas casas sem ter a mínima ideia de quem produz, sabe? Muitas vezes as pessoas que produzem estão em condições, assim, subhumanas. Falta um investimento para que os órgãos estatais possam atuar de maneira mais efetiva. Falta também as pessoas se conscientizarem. Falta talvez um mecanismo jurídico para barrar mesmo com que esses empregadores continuem fazendo, utilizando da prática de trabalho escravo. O sentimento de transformação e a vontade de melhorar a vida das pessoas é algo que move, em cada caso atendido, os advogados, voluntários e estagiários da clínica. Eu acho que a gente tem um caso que você pode perguntar para qualquer um dos nossos estagiários ou de quem passou por aqui, que é um caso de um trabalhador rural que foi escravizado por 10 anos por um primo. Ele nunca recebeu nenhuma verba trabalhista, trabalhava 24 horas por dia, 7 dias na semana, sofria castigos físicos e psicológicos. A gente conseguiu fazer um bom acordo para ele na justiça, mas assim, foi um caso que a família toda estava envolvida e contra ele. Marcou minha vida. Até hoje a gente mantém contato com ele para saber como é que ele está, a gente liga, fica preocupado. No mínimo a gente está conseguindo, de alguma forma, né, ajudar essa pessoa a melhorar a situação dela em vida e a realizar alguns dos poucos sonhos que ele tem, né, que são bem humildes e bem simples mesmo, mas que para ele significam um mundo. Né? Vamos dar uma olhadinha nas nossas redes sociais e ver o comentário dos internautas? Pessoal, vou pedir para vocês olharem aqui o nosso telão, para a gente ler juntos aqui o comentário dos internautas. Primeiro, a escravidão moderna sempre existiu, nunca tocam nessa palavra porque a escravidão foi abolida. Segundo comentário, na escravidão moderna você ganha tão mal que acaba se endividando com o próprio patrão, o mercado de consumo. Diga não à senzala, diga não ao tacão do feitor. Diga aí, usa o hashtag não à escravidão moderna, que visa ampliar as desigualdades sociais e regionais. E o último, uma empresa vendendo força de trabalho a valores baixíssimos para outra empresa ou órgão público. Isso é escravidão moderna. E você também pode participar do nosso programa mandando o seu comentário pelas redes sociais da PUC TV Minas. E vamos voltar aqui ao nosso bate-papo. E para abrir a nossa conversa aqui do segundo bloco, a gente falou no primeiro bloco que o Brasil ele é considerado referência, né, mundial de combate ao trabalho escravo, segundo a Organização Internacional do Trabalho, apesar de diversos problemas e desafios que a gente ainda enfrenta. Como que é feito esse trabalho de combate? Na realidade, o conceito de trabalho escravo no Brasil é uma referência mundial. Veja, o Brasil, por meio da ratificação do Protocolo de Palermo, que visa coibir essas atividades, adotou um conceito muito interessante do tráfico de pessoas, que, por sinal, foi adotado no nosso Código Penal. Então, o tráfico de pessoas hoje em dia é todo aquele aliciamento, recrutamento, transporte, alojamento, acolhimento e venda de pessoas mediante o emprego de ameaça, violência, qualquer tipo de coerção, fraude, abuso, engano
ou ainda se aproveitando do abuso de autoridade, quando praticados por funcionários públicos, ou pela vulnerabilidade daquela pessoa que está sendo explorada. Com 4 finalidades. A exploração do trabalho, que é mais lógica, que logo as pessoas ligam o tráfico de pessoas à exploração do trabalho, mas não é só isso, né? Nós temos outras modalidades de trabalho escravo, objeto de tráfico de seres humanos, né? A exploração laboral é só uma delas. Nós temos a exploração sexual, que infelizmente é muito comum, né? Em torno de 26% do tráfico de pessoas tem essa motivação, né? E além disso, a remoção ilegal de órgãos, tecidos e partes do corpo humano e a adoção ilegal, normalmente que tem como vítima aí crianças e adolescentes. Professor, eu queria conversar um pouquinho, retomando do primeiro bloco, porque com o pano de fundo eu insisto e queria te ouvir, está nosso fracasso em conseguir colocar em termos culturais que a pessoa humana ela carrega, né, uma dignidade inalienável, uma igual dignidade cidadã, diríamos, em cada país, né? E a nossa Constituição é maravilhosa nesse sentido, né? Sim. Todos os brasileiros são iguais em dignidade, né? Independente de qualquer critério. Não obstante a isso, nós temos uma cultura onde o capital, né, ele é visto como aquilo que é o grande senhor da nossa vida, que dá senso de felicidade, né? Abre as portas. Então, como equacionar, assim, em perspectiva de futuro, é possível a gente realmente combater as formas de trabalho escravo? Veja bem, nós vivemos em uma sociedade que tem um histórico marcado pela escravidão, pela segregação social, pela discriminação racial, e isso nos deixou um legado muito perverso, né? Um legado cultural que, utilizando a expressão da Hannah Arendt, acaba provocando uma banalização do mal, né? Então, quando muitas vezes as pessoas percebem uma prostituta, né, ou uma pessoa reduzida a uma condição análoga de escravo, pensa que aquele é só mais uma pessoa nas estatísticas numerosas de todas as pessoas exploradas no país. Isso é muito ruim, né? Porque você naturaliza a prática de um crime tão grave quanto é o tráfico de pessoas e a redução análoga à condição de escravo. O Brasil, respeitando aquilo que foi adotado pelo Protocolo de Palermo, estabelece, inclusive por meio de sua legislação, a Lei 3.344 de 2016, um combate ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo fundado em um tripé. O primeiro ponto a discutir aqui é que, como eu já disse aqui, é um problema complexo e transnacional, por isso é necessário uma mobilização global para o combate, né? A segunda situação é que nós devemos, o Estado, né, deve qualificar os seus agentes de repressão e fiscalização, fornecendo equipamentos necessários, inclusive técnicas investigativas, para coibir esse tipo de prática. A outra hipótese é a prevenção. É muito melhor prevenir do que remediar, né? Então, a implementação de políticas públicas intersetoriais na área da saúde, da segurança, da educação, do turismo e do trabalho é importante. Campanhas de esclarecimento e conscientização da população. E, por fim, nós temos que dar uma atenção especial à vítima, porque a vítima, se não houver a vítima do trabalho escravo, a vítima do tráfico de pessoas, se não houver uma atenção especial para ela, dando um apoio médico, psicológico, fazendo com que aquela pessoa crie novas expectativas de trabalho, oferecendo cursos para a sua formação, é muito possível que ela seja revitimizada, retornando àquela situação de escravidão. Eu tenho esperança de que esse problema ele pode ser resolvido, ou pelo menos as suas consequências negativas possam ser minoradas. Agora, para que isso aconteça, eu não posso ficar aguardando uma solução que venha de cima para baixo.
Por isso é importante a mobilização de base, né? A conscientização da sociedade civil, com a participação da academia, da pesquisa científica, dos vários atores sociais para o enfrentamento desse grave problema que, como eu disse aqui, não é uma particularidade do Brasil, né? Esse problema ele enfrenta uma escala global. Se isso ocorrer, não é possível que a gente mude esse cenário, por exemplo, por meio das eleições que se avizinham. Agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa, que a gente tenha outras oportunidades como essa de enriquecer a discussão sobre temáticas tão importantes para a nossa contemporaneidade. Eu que agradeço, muito obrigado. O trabalho escravo ainda atinge milhões de pessoas em todos os continentes. Muita luta precisa ser travada para mudar essa triste e trágica realidade de injustiça e desigualdade social tão presente nas economias que matam. Essas que colocam o capital, o poder econômico acima do valor da dignidade humana. Antes de tudo, é preciso reconhecer, garantir e defender implacavelmente que por trás de cada trabalhador ou trabalhadora encontra-se uma pessoa humana, portadora de dignidade inalienável. Urge criarmos legislações que criminalizem toda forma de trabalho escravo e cuidar para que não haja impunidade. E você, o que pode fazer para combater o trabalho escravo? Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo programa. E o Novos Tempos é uma parceria da PUC-TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!